Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma mensagem tão forte, tão abençoada para você hoje. Olha, eu sei que todo dia você vem aqui em busca de uma palavra, de uma direção. E muitas vezes você fica até constrangido porque você não consegue servir a Deus como você gostaria. Você já parou para pensar que muitas vezes você ora, você busca a Deus, você vai na igreja, mas parece que falta o poder para transformar a sua vida? Você já teve a sensação de que alguma coisa está faltando na sua vida? Parece que quanto mais você busca, esse vazio não vai embora. Pelo contrário, ele só aumenta. Irmãos, eu estou aqui pensando uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu preciso falar hoje. Olha, esse vídeo de hoje, essa mensagem que eu vou trazer antes da oração, ela vai confrontar, mas ela também vai mudar a sua vida. Sabe por quê? A gente precisa ouvir a verdade, irmãos. Hoje em dia a gente vive uma vida de aparências, não é assim? Nas redes sociais, as pessoas postam o que elas querem. Quantos casais, irmãos, às vezes a gente acha que está tão bem, tão feliz, mas só porque postaram fotos de viagem, eles juntinhos, a gente acha que está tudo ok. Mas aí você olha para a realidade, para o dia a dia. Irmãos, é uma brigaiada, é discussão, sabe? Um não respeita o outro. Falta, sabe o quê? O verdadeiro cristianismo dentro das casas. Irmãos, eu tenho certeza, se Deus tem um avivamento para fazer na nossa nação, tudo vai começar nas famílias, dentro das casas, porque não adianta nada as igrejas ficarem avivadas, o poder de Deus descer ali, na reunião dos crentes, se dentro de casa o cristianismo não acontece, sabe? Irmãos, o plano original de Deus é a família, e Deus ele quer restaurar os relacionamentos dentro de casa. Inclusive a Bíblia diz, lá no livro de Malaquias, no último capítulo, diz que nos últimos tempos o poder de Elias vai reinar. E então os pais se voltarão para os seus filhos e os filhos para os seus pais. Irmãos, esse é o projeto de restauração de Deus na nossa vida. Amém? Que você possa ser um instrumento de Deus aí na sua casa. Esse é o seu maior ministério. É você dar o bom testemunho diante dos seus familiares. Ontem mesmo uma moça falou para mim: pastor, se você soubesse como ela em casa, olha, é tão difícil, pastor, falar de Deus para as pessoas, porque eles não querem ouvir, eles não querem compromisso com Deus. Pastor, nem eu sei se eu realmente estou vivendo o evangelho como deveria, porque deve ter alguma coisa errada. Irmãos, eu falei para aquela moça: olha, o papel de convencer alguém não é nosso, é do Espírito Santo, amém? É Ele que faz a obra, é Ele que transforma uma pessoa de dentro para fora. Foi isso que aconteceu comigo, porque quando pessoas tentaram falar de Deus para mim, eu muitas vezes não dei ouvidos. Eu achava que era coisa de gente bitolada, eu achava que eles queriam fazer lavagem cerebral na minha cabeça. Mas quando Deus tocou meu coração, irmãos, poxa, irmãos, foi a melhor coisa da minha vida. Aí eu decidi, por mim mesmo, transformar a minha vida, mudar os meus hábitos. Eu decidi andar com Jesus, mesmo que ninguém quisesse ir para a igreja buscar a Deus, eu estava ali, firme, e graças a Deus, já são mais de 23 anos que eu estou na caminhada com Deus e não quero abandonar nunca. Eu quero, assim, morrer velhinho, né, se Deus permitir, mas eu quero, assim, ser fervoroso até o último dia da minha vida, apaixonado por Jesus, e que você seja assim também, amém? Irmãos, eu vou trazer aqui uma palavra muito forte e depois eu quero orar por você, pela sua casa. Olha, não é momento de você desanimar, não é hora de você parar na caminhada, porque Deus tem grandes planos para a sua vida, pode ter certeza disso. Creia no que eu estou te falando. Os pensamentos de Deus a teu respeito são de paz e de bênçãos, para te dar um futuro abençoado. É isso que Deus tem reservado para você, e principalmente, não aqui na terra, viu, irmãos, mas principalmente na eternidade com Jesus. E tudo que você faz aqui ecoa na eternidade. Então, nós sabemos que um dia seremos julgados, nós cristãos, não para saber se seremos salvos ou não, porque a salvação é pela fé, ela é automática. Quando você entrega sua vida a Jesus, automaticamente você está salvo e não depende de você, depende do sacrifício que Jesus fez na cruz. A glória, a honra
e o mérito é totalmente dele, amém? Mas você será julgado pelas obras que você praticou no seu corpo, na sua vida. Olha, você vai ser julgado para você receber os galardões, os presentes que Deus tem para você. E é claro, irmãos, quem não quer perder, né, as bênçãos que o Senhor tem para nós na eternidade? Não sabemos claramente como tudo isso vai acontecer, mas pode ter certeza que vai ser a melhor coisa do mundo. Então, antes de começarmos a oração, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, dá uma olhadinha e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando com vocês, esse sentimento de frustração, sabe? Ele é mais comum do que a gente imagina. É aquela sensação de você estar sempre patinando no mesmo lugar, sabe? Você já conhece a Bíblia, você sabe dos ensinamentos de Jesus, mas você não consegue colocar em prática muitas vezes. Irmãos, eu estava lendo uma passagem aqui do apóstolo Paulo que parece que foi escrita para os nossos dias de hoje, sabe? De tão atual que é. Inclusive tem uma frase que eu acho muito interessante que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E é verdade, não é? Porque tudo que está escrito na Bíblia, irmãos, está se cumprindo. O mundo pode não querer cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Amém? Então eu quero ler com você um alerta que Deus está trazendo para nós hoje, para nós, igreja do Senhor Jesus. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo, o capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Preste atenção no que está escrito. Fique sabendo que nos últimos dias tempos difíceis sobrevirão, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, vaidosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Afaste-se dessas pessoas. Irmãos, olha essa passagem aqui, muito forte, né? Quantos exemplos, né, o apóstolo Paulo citou aqui para nós. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente lê uma lista dessas, né, de pessoas egoístas, avarentas, arrogantes, blasfemadoras, a primeira coisa que vem na nossa mente é o mundo lá fora, não é? A gente pensa nos governantes corruptos, a gente pensa na inversão de valores da mídia, da televisão, das redes sociais. Nós pensamos também naquelas pessoas que declaradamente odeiam a Deus. Irmãos, realmente essa descrição toda aqui se encaixa perfeitamente na nossa sociedade, que não quer saber de Deus. Mas o mais assustador, irmãos, sabe o que é? É que Paulo não estava falando dos incrédulos lá fora. O contexto aqui é sobre as pessoas que estão dentro das igrejas, dentro da nossa comunidade da fé. Olha só a frase final que o apóstolo Paulo disse: as pessoas terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. Deixa eu te explicar uma coisa. A palavra piedade aqui no grego significa reverência, é uma vida voltada para Deus. Então Paulo está descrevendo pessoas que vão na igreja, que talvez cantam no louvor, que talvez pregam, levantam as mãos e sabe todos os jargões evangélicos. Irmãos, essas pessoas têm a embalagem de um cristão, a casca, a aparência, mas por dentro está acontecendo uma coisa muito ruim. O apóstolo Paulo disse que eles negaram o poder. E qual o poder, irmãos? O poder do Espírito Santo, que transforma, que quebra cadeias, que gera santidade na nossa vida, que nos faz morrer para o mundo e viver para Cristo, entende? Então, eu não tenho medo de dizer, essa é a grande tragédia espiritual dos nossos dias. Assim como o apóstolo Paulo escreveu, na verdade, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo, irmãos, esse cristianismo de fachada, esse cristianismo sem poder. É uma geração inteira que está sendo ensinada a parecer cristã, mas não a ser cristã. E aqui Paulo continua dizendo, no versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 3, ele disse que essas pessoas estão sempre aprendendo, mas elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, parece que ele está falando dos nossos dias. Para pensar, nós vivemos nessa época de maior acesso à informação de toda a história da humanidade. Hoje nós temos Bíblia no celular,
Hoje nós podemos ouvir pregações 24 horas por dia aqui no YouTube, podcasts, livros, seminários, congressos. Irmãos, é como se houvesse uma obesidade de informações gospel, mas ao mesmo tempo, irmãos, está todo mundo raquítico, todo mundo fraco, todo mundo sem o alimento verdadeiro. É por isso que aqui no meu canal, irmãos, eu priorizo a palavra de Deus, porque sem a palavra, sem o alimento, o crente não para em pé, entendeu? Assim como o alimento físico, nós precisamos do pão nosso de cada dia. É por isso que eu te convido todo dia, vem estar comigo aqui na oração, convide os seus familiares, se reúna com seus parentes, com seu cônjuge, com seus filhos e venha ouvir a palavra do Senhor. Amém? E aqui, irmãos, voltando para o versículo 7, Paulo disse que eles nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. O que ele quis dizer com isso? É que não adianta a gente ficar acumulando informações teológicas. Nós precisamos colocar em prática esse conhecimento que a gente adquiriu, porque senão a gente vai estar enganando a nós mesmos. É quando você coloca em prática que você começa a ser transformado, sabe? Você começa a mudar a sua maneira de enxergar o mundo. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que quando Jesus falou isso, irmãos, ele estava querendo dizer o seguinte: a verdade vai abrir os seus olhos e então você vai poder tomar as melhores decisões. Amém? Está entendendo até agora? Irmãos, quando a luz brilha na nossa vida, quando Deus abre os nossos olhos, é como se a gente estivesse acendendo a luz do quarto. Você sabe agora como colocar as coisas em cada lugar. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo e estão passando sim por dificuldades no casamento, na empresa, no trabalho, na família, na igreja. Irmãos, o problema não é esse. O problema é você não ter a direção do Espírito Santo para fazer as escolhas. Porque se você só ouvir a palavra, mas não praticá-la no dia a dia, irmãos, o próprio Jesus disse: seremos semelhantes a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia, e aí então vieram as fortes tempestades, vieram as dificuldades da vida, e grande foi a ruína dessa casa. Mas ao mesmo tempo Jesus confirmou, dizendo: mas aquele que ouvir a minha palavra e colocá-la em prática é semelhante a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. E então vieram as tempestades, o vento contrário, mas essa casa permaneceu de pé. Amém? Louvado seja Deus. Olha, essa passagem aqui é muito forte, irmãos. No versículo 8 aqui, por exemplo, Paulo disse que essas pessoas não são transformadas porque elas se opõem à verdade. Irmãos, fazer oposição à verdade não é simplesmente fazer um debate e falar abertamente: eu não quero obedecer a Deus e por isso eu não sou transformado por Ele. Não é isso, irmãos. Paulo está dizendo daquele tipo de pessoa que ouve a pregação sobre um perdão, por exemplo, mas continua guardando mágoa. Ou seja, ela está se opondo à verdade. Da mesma forma, ela ouve uma mensagem sobre santidade, mas continua flertando com o pecado, às escondidas, entendeu? É isso que nós precisamos lutar contra, irmãos. Você que está praticando um pecado escondido, deixa eu te falar uma coisa: Deus, Ele não te julga, Ele não quer pesar a mão sobre você. Mas você tem que entender uma coisa: se você não se arrepender, se você continuar brincando com as coisas de Deus, você pode sofrer as consequências. Então nunca perca o temor do Senhor. Se você pecar, a Bíblia diz, você tem um advogado perante Deus e Ele defende a sua causa diante do Pai. É como se Ele mostrasse as marcas do seu sofrimento na cruz e Ele diz: meu Pai, perdoa ele, porque olha o sacrifício que eu fiz em favor do teu filho e da tua filha. Mas ao mesmo tempo, irmãos, precisamos mudar de vida. Não podemos nos acostumar, entende? Não podemos brincar com o pecado. Irmãos, tem muitas pessoas que ouvem falar sobre generosidade. Eu falo muito sobre isso com as pessoas. E aí sabe o que acontece? No dia a dia, a pessoa é agarrada com dinheiro. A pessoa é avarenta. A pessoa só pensa em obter mais e mais e mais. E a Bíblia diz que a cobiça, ou seja, o desejo exagerado por obter coisas, isso é idolatria. Porque você coloca o dinheiro, você coloca os seus investimentos, as suas economias no lugar de Deus. Ou até mesmo você coloca os seus sonhos antes de Deus. Olha, tome muito cuidado com isso, porque isso é idolatria, entende? Então, irmãos, essa mensagem aqui é uma mensagem mais dura, mas é muito importante você saber que nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão brincando muito, as pessoas não querem renunciar ao pecado, elas não querem ser confrontadas.
Elas estão em busca de um evangelho de autoajuda, de prosperidade, de entretenimento. Mas, irmãos, o evangelho de Cristo é poder, aleluia! Poder que Deus vai te dar para você aprender a dizer não para o pecado, para você aprender a amar o seu inimigo, poder para você permanecer firme aí na provação. Você que está passando por lutas, olha, deixa eu te falar uma coisa, o poder do Espírito Santo, ele repousa sobre você com mais força ainda, justamente quando você está na pior prova. Mas é nessa hora que você tem que adorar ao Senhor, que você tem que praticar a palavra e Deus vai te dar a vitória. Amém? Irmãos, quando Paulo falou isso, ele não falou só para o futuro, não. Ele estava vivendo isso lá na igreja de Éfeso. Aquela cidade era conhecida pelas filosofias, pelo misticismo, aquela busca inconstante por novidades, por conhecimento. Irmãos, as pessoas iam de mestre em mestre, de ensinamento em ensinamento. E por isso Paulo falou, essas pessoas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E hoje, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe o quê? Pessoas pulando de igreja em igreja, pessoas em busca de revelação, procurando aquele pregador que prega melhor, que grita mais, mas a gente vê pouca coisa da palavra de Deus, poucos ensinamentos sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. Irmãos, eu sei que muitos de vocês, graças a Deus, estão pensando assim, nossa, louvado seja Deus, porque eu estou vivendo um verdadeiro cristianismo. Mas irmãos, a Bíblia mesmo diz, aquele que está de pé, continue de pé, vigie para que não caia, porque quando a gente começa a crescer muito na caminhada com Deus, é aí que o inimigo se levanta com mais força. O diabo sabe, irmãos, as pessoas que realmente estão firmes com Deus, ele sabe aquelas pessoas que estão dizendo não para o pecado, então vigie todo dia, amém? Jesus mesmo disse para os discípulos, enquanto eles dormiam, naquela hora mais difícil, quando ele estava no Getsêmani, ele falou, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi tiro e queda, irmãos. Jesus falou aquilo, mas os discípulos não vigiaram, eles não oraram. E quando veio o momento da provação, Pedro negou Jesus, os outros apóstolos, eles simplesmente abandonaram Jesus lá na cruz. Isso serve de exemplo para nós daquilo que pode acontecer se nós não vigiarmos todos os dias. É por isso que eu te convido aqui, esteja comigo na oração da manhã e na oração da noite. Inclusive à tarde eu quero começar a trazer umas palavras muito fortes que Deus tem colocado ao meu coração. Então eu quero te convidar também, todo dia, 2h30 da tarde, não deixe de assistir as mensagens que eu venho trazendo aqui, tá bom? Eu creio que elas vão falar muito ao seu coração e, irmãos, nós já vamos orar nesse momento. Olha, nós estamos vivendo realmente, irmãos, o fim dos tempos. Quando a gente olha para esse mundo, a gente percebe nitidamente que as profecias estão se cumprindo. Quantas crises, irmãos, quantos rumores de guerras, quanta perseguição, é um irmão se levantando contra outro. Irmãos, a pressão sobre a igreja tem só aumentado, não é verdade? E é por isso que a gente tem que se posicionar. Eu creio muito que Deus está levantando pessoas aqui hoje que vão se comprometer com o Evangelho. Não querem saber do Evangelho light, querem a verdade, custe o que custar. E assim, irmãos, nós vamos ter paz de verdade. Assim Jesus vai fazer uma obra linda na nossa vida. Você crê nisso? Deus já tem feito grandes coisas, eu sei disso, mas Ele quer fazer muito mais. Ele quer te usar para alcançar pessoas, Ele quer colocar dentro de você a ousadia, o poder do Espírito Santo para transformar a sua vida e através de você. Amém? Então, se você foi tocado por esta palavra, escreva aqui nos comentários, eu fui tocado por Deus hoje. Ou então escreva assim, Deus falou ao meu coração muito forte hoje. Alguma coisa nesse sentido, somente para as pessoas verem aqui o quanto Deus tem falado nesses momentos de oração. Amém? Glória a Deus. E depois da oração que nós vamos fazer agora, eu peço para você compartilhar com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra hoje, eu tenho certeza disso. Vamos orar então, irmãos. Feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Ela penetra no mais profundo da nossa alma. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca nos deixou sozinhos, mas o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, a fonte de todo o poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nós nos contentamos com uma vida cristã de aparência,
por todas as vezes em que nós honramos a Ti com os lábios, mas o nosso coração estava longe. Oh, meu Deus, perdoa o nosso egoísmo, a nossa avareza, o nosso orgulho. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós amamos mais os prazeres deste mundo do que a Tua presença. Amamos mais o pecado do que a santidade. Lava-nos com Teu sangue, Jesus. Purifica o nosso coração de toda religiosidade vazia, de tudo aquilo que a gente faz, mas que não Te agrada. Oh, meu Pai, nós estamos cansados de uma fé sem poder. Nós estamos cansados de apenas ouvir e nunca praticar. Oh, Deus, transforma a nossa vida, Senhor. Enche-nos com Teu poder nesse momento. Nós nos apresentamos diante de Ti como vasos vazios. Enche-nos, ó Deus. Quebra, faz de novo se for preciso, mas tira de nós, Pai, todo o comodismo. Tira de nós essa preguiça espiritual, o medo do que os outros vão pensar, meu Pai. Nós queremos Te agradar todos os dias da nossa vida. Pai, eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo. Eu repreendo, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, inveja, olho gordo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreendo também todo espírito de enfermidade, seja dor na coluna, dor de cabeça, câncer, problema no coração, depressão, ansiedade, espírito de enfermidade, sai agora desta vida, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada pelo poder que há no nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu oro também pelas emoções dessas pessoas. Cura as feridas da alma, Senhor, as memórias dolorosas do passado. Arranca, meu Deus, toda a raiz de amargura, todo o sentimento de rejeição, de abandono. Enche o coração da Tua filha, Senhor, com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Traga alegria, meu Deus, ao Teu servo que tem Te buscado, que está lutando contra o pecado. Prospera, Senhor, o trabalho das mãos dessa pessoa. Abençoa a família dela, meu Deus. Abençoa os solteiros, Pai, que eles possam encontrar um cônjuge, uma pessoa que vai servir a Deus junto com eles. Dá-nos sabedoria, Senhor, para a gente tomar as melhores decisões. E você, meu querido irmão e minha irmã, que acabou de ouvir esta oração, você que sente no seu coração de entregar a sua vida a Jesus Cristo, de abandonar uma vida de pecado, de aparências e começar a viver de verdade com o Senhor, ore assim comigo com sinceridade. É só você repetir essas palavras e fazer de todo o coração. Amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa todos os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje eu declaro que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você entregou realmente a sua vida a Jesus, a Bíblia garante que está acontecendo uma festa no céu agora. Os anjos estão em festa por um pecador que se arrependeu. Talvez você hoje voltou para os caminhos do Senhor e saiba que o Pai está te abraçando e Ele quer restaurar a sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar esse vídeo e eu te espero na próxima oração, no próximo vídeo que eu vou colocar. Eu quero muito que você faça parte, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz do Senhor. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso. Você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail.
Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.